Você se decepciona, Paulo? Não falo não por você pessoalmente, mas assim, eu me decepciono quando a esquerda é muito sectária e não abre um diálogo com outros campos de ideologia. Você se decepcionou um pouco com o que a direita se tornou? Cara, assim, não deu nem tempo, Pedro, de se decepcionar, sabe? Porque é o seguinte, Uhum, imagina, eu sempre digo isso, que a direita era um clube do livro, né? Até uhum, 4 anos atrás, né? Era um pessoal que se reunia em lançamentos de livros de amigos, em cafés, em encontros lá para dar palestras para um nicho muito pequenininho e tal, e era aquilo. E havia mais ou menos uma consciência de que era preciso construir. aliás, um parêntese engraçado, desculpa te interromper, mas é para Diga, diga. acrescentar. Era literalmente um clube do livro, porque eu trabalhava na Editora Abril, eu trabalhava no site da revista Exame, e tinha uma coisa engraçada, o Reinaldo Azevedo, o Augusto Nunes, todos esses caras que vocês veem agora, eles davam muita audiência no nicho de política. Política não era a editoria mais lida nas notícias, tá, gente? Isso mudou. Conforme foi polarizando, virou a pauta principal de todos os jornais. Mas segue lá, Paulo, era só É. isso. Então, e era assim. Então a gente tinha uma consciência de que era tudo muito incipiente e que era preciso um trabalho consistente para a gente, digamos assim, entrar no debate público e estar, digamos assim, preparado e disposto a participar da discussão, né? A tentar cavar um espaço na discussão. Porque é o seguinte, vai, eu falando como uma pessoa de direita, a gente tinha a ideia de que assim, olha, está tudo dominado, né? O que é conservador, o que é liberal, o que é direita, não tem mais espaço nesse debate político atualmente. Aqueles que são considerados de direita e tal são mais ou menos de direita, sei lá, PSDB, como era a polarização anterior, né, entre PT e PSDB. A gente mesmo não considerava o PSDB um partido de direita e nem o Fernando Henrique alguém ligado à direita, etc. E tal. Então, quer dizer, era preciso ter gente para ocupar esse espaço. Então, essa era uma consciência mais ou menos comum entre essas pessoas, né? Então, Uhum. ninguém tinha essa ansiedade de entrar para o jogo político partidário, por exemplo. Ninguém, entre aspas, né? Alguns já tinham. Mas quando veio o bolsonarismo e tomou conta de tudo, né? Uhum. Foi mais ou menos, foi uma surpresa, mas não foi uma decepção, porque não deu coisa a gente viu e falou, ué, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu é que esse sujeito apareceu, né, e buscou um espaço de liderança que estava vago institucionalmente, né? Porque sei lá, tinha a figura do Olavo de Carvalho que fazia aquela, né, aquela sombra de influência, mas dentro de um espaço institucional não tinha ninguém. Né? Então ele Uhum. aproveitou e ocupou esse espaço. Então, assim, não foi decepção, não, mas foi uma surpresa que tanta gente, inclusive, que gente que eu conhecia, pessoas que eram meus amigos e tal, que tanta gente tenha sucumbido a esse chamado do poder institucional partidário para apoiar o Bolsonaro. Aí sim eu posso dizer que houve alguma decepção, porque eu vi muita gente que, assim, gente com quem eu convivia, né? E que de Uhum. repente a pessoa virou a cabeça e hoje eu não faz vai fazer 4 anos que eu não falo com essa pessoa, porque não dá para falar, né? Tem muita gente que enlouqueceu mesmo, né? Sim. Não, e é um processo que, assim, que você acabou de falar, da falta do estudo, né? Como não teve uma politização. E eu falo politização no bom sentido, tá, gente? Aí, de uma certa forma, eu tenho que puxar a sardinha. A esquerda tem esse trabalho um pouco mais enraizado do que a direita, né? Tem mais E já está critério. fazendo isso há bastante tempo, né? Então a esquerda vem, né, se preparando e vem, né, há Sim. muito tempo ocupando esse espaço, estudando academicamente e tal. Então era preciso isso. E assim, eu acho que é bom que se diga que, por incrível que pareça, e abrindo as aspas necessárias aqui, o Uhum. próprio Olavo de Carvalho, lá atrás, sei lá, 10, 20 anos atrás, o Uhum. discurso era esse: era assim, olha, a gente precisa preparar uma Sim. nova elite intelectual e tal, preparada para discutir os assuntos, então tem que estudar e tal. Então ele falava para ler tudo, ler de tudo e tal, ir atrás das coisas, ler muita coisa e tal, para se preparar. Então, o discurso dele era esse. Qual não foi a surpresa, inclusive, de muitas pessoas que eram Uhum. alunos do Olavo, inclusive? Eu nunca fui aluno, eu sempre olhei assim com aquela distância assim de ir lá e pescar um livro, né, uma bibliografia, algum autor, ir lá ler e tal, mas eu nunca fui assim um entusiasta do olavismo, mesmo porque eu sou crente, eu sou um cara evangélico.
E o Olavo sempre teve muita rusga com Sim. evangélicos e tal, com o protestantismo, porque ele se dizia católico e tal, mas na verdade acho que ele era um tradicionalista guenoniano, né, ligado a aqueles muçulmanos de antigamente e tal. Uhum. E então, assim, eu pescava uma coisa ou outra e ficava olhando, tal, né? Então, nunca tive muito perto. Mas eu vi muitos alunos dele se surpreenderem com essa adesão dele muito rápida a um político que claramente era um sujeito, né, como ele mesmo gostava de falar, de inteligência subginasiana, né? O Olavo era engraçado, vamos falar a real aqui. Ele era engraçado pra É, cacete. E ele surgiu também, aí que vale dizer que a crítica que eu tinha a ele, e eu entendo a raiz disso. Ele surgia de uma crítica à USP, à cultura acadêmica da escola pública, que eu entendo alguns ditames, porque o academicismo uspiano ele é muito engessado, mas o que ele entrega de volta é insuficiente, é uma maluquice, é uma doideira completa. é isso. Eu acho que ele foi cada vez mais. É aquele negócio, sabe? É um princípio que tem lá na. O apóstolo Paulo fala numa recomendação, se eu não me engano, a Timóteo, ele fala assim: olha, não pense de si mesmo acima do que convém, mas pensa com moderação. Eu acho que o Olavo pensava de si mesmo além do que convinha, e aí terminou, né, desse jeito, Totalmente. é, né, muito patético, assim, para ser sincero, assim. Então é triste ver alguém que. E porque ele era um sujeito inteligente, né, Pedro? Não dá para dizer que ele era Sim. burro, porque não era. Né? Ele foi capaz de Uhum. aglutinar uma quantidade grande de pessoas, né? Ele fez um monte de análise errada, falava um monte de boa, falava. Mas dizer que ele era burro, não era. Né? Dizer que ele escrevia mal, não escrevia muito bem. Era um professor no nível retórico excepcional, explicava muito bem. Quando ele pegava para dar uma aula assim, pô, você assistia, fazia sentido, né? Você entendia o que ele estava dizendo, tal. Tudo isso era muito sedutor, né? No Olavo, né? Uhum. O jeito que ele escrevia, o jeito que ele falava, quando ele não estava xingando, né? Quando ele estava dando uma aula Na séria, assim. fase final ele só tava xingando, tava uma É, loucura. Por enquanto. Fase final foi tava se muito louco. radicalizando, né? Foi se Não. radicalizando e foi ficando cada vez mais fora da realidade e indo contra, Pedro, que é tudo aquilo que ele dizia antes. Eu cheguei a escrever artigos, por exemplo, usando textos do Olavo contra ele mesmo. Uhum. O que é engraçado, assim, porque você fala, caramba, mas será que as pessoas não estão enxergando que o sujeito falava uma coisa e de uma semana para cá ele está falando outra, né? Sim. Então é muito complicado isso aí. E muita gente se perdeu nessa, né? Muita gente se perdeu nessa, sem dúvida nenhuma.